Bom dia. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos na DOT Advogados, que está o sobre DOT. Uma alegria muito grande estar com todos aqui discutindo o processo civil. Essa é uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Direito Processual, que tem já tido muito sucesso em várias cidades do Brasil. A ideia do Instituto é promover debates em relação a teses de doutorado e dissertações de mestrado que têm sido recentemente aprovadas, justamente para suscitar debate com esses novos doutores e mestres, com professores já prestigiados e importantes na área do processo civil. Então, uma maneira do Instituto promover cada vez mais a inclusão e a valorização dos novos talentos. Então, em virtude disso, da beleza desse projeto, que é coordenado pelo professor Eduardo Paladino, pelo professor Eduardo Vitor Sica, é que eu tenho a alegria de recebê-los todos aqui, sempre também naquela ideia nossa de unir, integrar as pessoas que amam o processo civil no Paraná, para que a gente tenha cada vez mais momentos como esse de troca de ideias, que são tão valiosos. Quero dar as boas-vindas em nome do escritório e cumprimentando já aqui os debatedores, o professor Eduardo Paladino, o professor Manuel Caetano Oliveira Filho, cumprimentando a nossa querida e corajosa Carolina Ozeda, que se dispôs a estar aqui hoje para ser, então, inquirida pelos professores. Eu convido o professor René Aldotti para dar as boas-vindas em nome do escritório. Bom dia a todos. Bom dia a todas. Quando a Rogéria me disse que ia promover um evento dessa natureza, eu fiquei muito contente. Mais que isso, fiquei feliz, porque poderíamos receber nossos colegas que trabalham tanto nessa outra área, trabalharam tanto durante o processo legislativo, durante a gestação e o parto do novo Código de Processo Civil. Eu que trabalhava, quando me formei em 58, o Código de 39. Na época, quando se propunha uma ação de despejo por falta de pagamento, havia advogados que cobravam por mês o tempo que mantinham o locatário. As medidas de urgência eram só em matéria processual, naturalmente. Então, vendo a evolução do direito processual civil, inclusive nesta convivência funcional com a televisão, é algo extraordinariamente importante. Eu não vi nenhum diploma desses que saíram de outras áreas, fora o direito criminal, que trabalhasse com a Constituição nos primeiros artigos, quer dizer, como proclamação de princípio já. Isso vale muito mesmo. Então, eu acho que o método realmente é este, o método de discutir é esse, sabem que as grandes multidões podem satisfazer o orador, mas o orador pode não gostar das grandes multidões quando não é ouvido, quando não é interpretado. De modo que eu quero que se multipliquem eventos como esses. Você não pode imaginar a minha satisfação em ver aqui vocês todos e a Rogéria e os amigos aqui. Então, muito bom sucesso e que isso se reproduza no aniversário, que se reproduza por muitos anos. E uma outra coisa, verba volet, scripta manet, publique, escreva e publique o que estou falando. Você não esquece. Tchau para vocês. Seguindo, então, a dinâmica que normalmente se adota nesses eventos, claro, eu quero deixar aqui os debatedores muito à vontade também para decidirem como preferem essa dinâmica. Normalmente, nós damos alguns minutos para que, então, o convidado exponha brevemente as suas ideias e que, na sequência, então, seja questionado pelos professores Eduardo Paladino e Manuel Caetano. Então, desde logo, passo a palavra à Carolina Ozeda. Obrigada, Rogéria. Primeiro, preciso agradecer a você tanto por ter aberto o escritório, por falar da minha dissertação. Não foi a primeira vez, porque eu vi uma aula do Calomini, eu acabei tendo a oportunidade de falar sobre a dissertação antes até da defesa, e agradecer a recepção em Curitiba, minha nova casa há 2 meses, agradecer a presença de todos vocês, e principalmente dos debatedores, que muito me honram. Bom,
indo ao que interessa, e não vou levar nem meia hora. Tá dando tudo bem? É o seguinte, meu livro é a minha dissertação de mestrado sobre interesse recursal e, obviamente, um tema clássico que eu tentei explorar a partir dos fundamentos. Então, se vocês leram, quem pegou, vai ver que eu me dediquei à teoria da ação, porque a minha ideia era, seguindo a linha da professora Ada Pellegrini, traçar um paralelo entre as condições do recurso e as condições da ação. Então, para mim, há uma plena sintonia entre os requisitos de admissibilidade do processo, os requisitos de admissibilidade da causa e do recurso. Então, eu traço um paralelo para dizer que o interesse recursal ele está muito alinhado com o interesse de agir. E isso a gente já está acostumado desde o professor José Carlos Barbosa Moreira. Então, está todo mundo acostumado não estou falando nenhuma novidade, não, porque a gente parte da premissa que o recurso é o binômio, o interesse recursal também é o binômio necessidade e utilidade. Qual é o problema? O problema que eu percebi, observando a doutrina clássica, é que o interesse recursal ele não evoluiu na doutrina da mesma maneira que o interesse de agir evoluiu. Então, quando eu tenho o interesse de agir, por exemplo, para as ações declaratórias, o recurso ele permaneceu estagnado na necessidade de haver algum tipo de prejuízo evidente, na necessidade de eu ter realmente uma decisão que, de alguma maneira, me cause algum transtorno, que eu sucumba, para que eu possa recorrer. E no interesse de agir, eu não tenho mais isso. O mero risco, ele já justifica o ajuizamento da ação declaratória. Além dessa diferença, quando a gente vai analisar as nuances do interesse de agir, as nuances do interesse recursal, e como a doutrina tem tratado, a doutrina brasileira principalmente, o interesse recursal alinhado com o interesse de agir, a gente percebe também que, e aí, falando bem genericamente, a doutrina ela não traz, a doutrina pátria, ela não traz os debates que existiram na doutrina italiana clássica. Por exemplo, o professor José Carlos Barbosa Moreira era muito coerente e quando ele defendia o interesse recursal como interesse utilidade e necessidade, ele falava que as condições para o recurso, no caso o interesse recursal, é uma condição meramente afirmada. A exemplo do que ele faz, do que se faz com as condições da ação. Então ele manteve essa coerência. Só que a doutrina nacional ela não seguiu muito isso. Então a gente parte, e vou tomar por exemplo a professora Teresa Rudalvin, parte da premissa que há uma sobreposição em determinadas situações do juízo de mérito para o juízo de admissibilidade recursal, em recursos de fundamentação vinculada, por exemplo, e dizem, e aí, isso muito genericamente, que a sucumbência ela deve existir, não basta que seja um prejuízo meramente afirmado. As condições do recurso, não sei se estou me fazendo entender, elas não são tratadas pela doutrina pátria como condições meramente afirmadas, ela tem que existir. E esse é muito interessante quando a gente estuda a doutrina italiana, esse é justamente um dos motivos pelos quais boa parte da doutrina italiana fala que não há sintonia entre o interesse de agir. Atrai isso da Itália, como, olha, um dos motivos pelos quais eu não posso alinhar o interesse recursal com o interesse de agir é porque as condições do recurso elas não são meramente afirmadas, elas devem existir, então a gente tem esse afastamento. A doutrina nacional não trouxe essa controvérsia e ela fala ao mesmo tempo que, olha, estou alinhado com o interesse de agir, mas não é uma condição meramente afirmada. A sucumbência deve existir, o prejuízo deve se demonstrar. E aí, foi uma pesquisa muito interessante para mim, pelo menos. Aprendi demais e percebi que quando você tenta ampliar o interesse recursal, acompanhando a evolução do interesse de agir, você percebe que o próprio interesse recursal, ele se transforma. Só que ele se transforma, e aí a gente tem que ter bem isso em mente, não porque o novo CPC mudou. Tanto é que o título seria os influxos do novo CPC no interesse recursal. Não. Porque o interesse recursal ele não é modificado pela legislação. Ele simplesmente está lá e existe. Mas a gente não pode negar que o estudo dele tem que evoluir como o estudo do direito de ação evoluiu, como o estudo das condições da ação evoluiu. Ponto. Quando a gente olha o CPC de 2015, a gente percebe uma outra coisa. Quando a gente vai estudar o interesse recursal no CPC de 2015, a gente percebe uma outra coisa. Parte da doutrina falando que o interesse recursal foi modificado por conta dos precedentes,
é necessário revisitar o interesse recursal, mas minha pesquisa levou à conclusão que não é tão necessário revisitar o interesse recursal. Porque o professor José Carlos Barbosa Moreira, na década de 60, já falava em interesse, necessidade e utilidade. Então, o que a gente tem que fazer é ver como o interesse, necessidade e utilidade defendido pelo professor José Carlos Barbosa Moreira é aplicável ao CPC de 2015, como ele foi recebido pelo CPC de 2015, ou melhor, como o interesse recursal recebeu o CPC de 2015. Daí, olhando a tese do professor Barbosa Moreira, que todo mundo conhece e aplica, e é um conceito que é reproduzido exaustivamente pela doutrina, a gente vê que ele fala o seguinte, olha, há interesse recursal quando a parte puder obter o melhor resultado prático possível a partir do recurso. Então, ele cinge, ele afasta um pouco aquela sensação da sucumbência, mesmo material, para falar, olha, não é só o que eu deixei, o que eu perdi, mas é também o que eu deixei de ganhar. Essa é a chamada ótica prospectiva do interesse recursal, ela olha para frente. Não é o prejuízo que aquela decisão me causou, mas é o benefício que aquela decisão pode trazer para mim. Só que no CPC de 73 e até antes, né, isso não ficava muito claro, não ficava muito evidente, o código não permitia que essa tese ela fosse aplicada de uma forma ampla. Então, apesar da doutrina dizer, o professor Nelson Neri fala, o interesse recursal ele se extrai do melhor resultado prático possível de ser obtido do processo, o código passado ele não me permitia obter o melhor resultado prático possível do processo se eu não tivesse, de alguma maneira, de alguma forma, um prejuízo na decisão. Ou se eu não tivesse deixado de ganhar algo que aquela decisão poderia ter me dado. Eu sempre tinha uma deficiência naquela decisão, e aí, independente de sucumbência material ou formal, aquela decisão não me deu tudo que ela podia dar. Esse era o panorama do CPC de 73, certo? Acho que todo mundo concorda. Quando a gente olha para o CPC de 2015, a gente observa que a decisão ela pode me dar tudo o que é possível e ainda assim o recurso me deixar numa situação mais favorável. E é nesse ponto que eu dou um passo, não para avançar na tese do professor Barbosa Moreira, mas para explicar como ela se aplica mais amplamente no CPC de 2015. Porque aqui, hoje, o recurso ele pode me trazer um resultado prático, a tutela jurisdicional pode me dar um resultado melhor com um recurso do que me dá com uma decisão. Quando isso acontece? No julgamento do IRDR, eu tenho, e aí, o meu trabalho não é sobre IRDR, o IRDR é um exemplo. Não quer dizer que no futuro possa vir uma outra situação em que isso se aplique também. Eu tenho a seguinte situação. Vamos pensar num banco que atua no país todo e o Ministério Público suscita, pede a instauração do IRDR, o IRDR é instaurado e eu tenho um MP, uma relação de consumo, brigando sobre a validade de um determinado contrato de um banco, no âmbito do Paraná. Vamos supor que o banco perca. Ele vai interpor um recurso especial, levar o tema para o STJ, e se ele ganhar no STJ, a decisão do STJ vai atingir com efeito vinculante o Brasil todo. Porque esse recurso do IRDR ele vai assumir as características do recurso efetivo. Então, ele vai ter uma força vinculante. Penso eu, posso estar enganado. Daí, se ele perder, ele recorre e ele tem a abrangência da tese em todo o território nacional. Vamos supor que o banco ganhe. E é reconhecida a validade do contrato e da cobrança. Ele está nas mãos do Ministério Público interpor o recurso especial ou não. Está nas mãos da parte contrária, da parte vencida, a possibilidade de ter uma abrangência nacional da tese fixada. Então, em determinadas situações práticas, e embora a gente advogue para banco, eu não pensei só nisso, pensei principalmente, eu trato isso pela posição do Ministério Público, a gente tem uma situação prática em que perder o IRDR pode ser mais favorável do que ganhar. Porque se eu perco, eu levo o tema para o STJ. E aí eu tenho abrangência nacional. Então, é melhor para mim perder no Estado, melhor para eu perder, tá certo? Melhor para mim. É melhor para mim. Não é mim perder. Não é para mim perder, é melhor. Perder é melhor para mim. Perder é melhor para mim.
porque me deu uma certa angústia agora. É melhor para mim perder. Enfim, vocês entenderam? Do que ganhar. Porque eu levo esse tema para o STJ. Eu levo esse tema e eu consigo uma abrangência em todo o território nacional. Então, em resumo, o que eu defendo é o seguinte. Se eu ganhei, nessa hipótese específica do IRDR, na hipótese do incidente de assunção de competência, se eu ganhei, eu observo que mesmo com a vitória, a tutela jurisdicional pode ser melhor para mim. O processo pode me dar um resultado mais favorável do que aquela decisão que eu tenho em âmbito estadual. E isso justifica, inicialmente, o meu interesse recursal. E por que inicialmente? Porque o interesse recursal ele não se forma só do eu quero melhorar. Ele também tem um caráter público. Ele também tem, da mesma forma que o interesse de agir tem. Eu tenho uma incidência do interesse público aí para ver se é justificável o Estado se debruçar sobre aquele tema. Então, eu, parte vencedora, vou ter que demonstrar também por que aquilo ali é efetivamente útil para mim. Então, o banco vai dizer, olha, eu tenho processos em 20 estados da federação discutindo o mesmo tema. Resolver essa situação agora é muito mais confortável do que eu ter 27 IRDRs, mais 26 IRDRs. Então, vamos resolver essa situação. Tanto é que o código ele chega a prever que qualquer um que tenha processo sobre Estado peça a suspensão em todo o território nacional quando tem o IRDR instaurado. Isso vale para todo mundo como se fosse uma medida cautelar. Eu posso pedir para suspender, mas daí eu, como vencedor, justificando que eu tenho processos sobre Estados, eu não vou poder recorrer? Se eu posso pedir a suspensão? E isso é diferente de recurso de terceiro. Eu estou falando da parte. Eu estou falando do Ministério Público para ficar mais fácil. Eu acredito de concordarem comigo, para ganhar a simpatia do público, o Ministério Público ou o amicus curiae, ele vai poder falar, olha, eu tenho essa mesma situação, esse mesmo contrato sendo aplicado no todo o território nacional. Posso eu, amicus curiae, interpor um resto, porque eu tenho legitimidade, a lei me confere. Posso interpor um resto para levar esse tema para o STJ, para dar abrangência nacional e resolver essa situação no Brasil todo? E aí penso eu, pelas conclusões que eu tirei a partir da análise, principalmente da tese do professor José Carlos Barbosa Moreira, que hoje em dia o CPC de 2015 permite, independentemente da sucumbência. E aí a gente tem um outro porém, porque eu também não estou inventando a roda. O professor Humberto Teodoro já diz que pode recorrer. Não é novidade. Ele defende a possibilidade de recurso. Qual é o problema e no que eu me distancio do professor Humberto Teodoro? Ele diz que a falta de abrangência nacional no julgamento do IRDR em si constitui uma violação à lei federal e à Constituição. E que aí você recorreria baseado no 105A por violação à lei federal, você recorreria por violação à Constituição. Eu não consigo concordar com essa tese porque eu não estou alegando violação ao meu recurso. Então, eu tenho uma barreira imposta pela Constituição no cabimento, por exemplo, do recurso extraordinário. Isso não se aplica para o recurso especial. Porque se eu usar o recurso especial só pela linha C, só pela divergência, coisa que o professor Zé Carlos Barbosa Moreira já tinha suscitado lá atrás, eu consigo preencher o requisito do cabimento desse recurso. Eu não estou alegando violação à lei federal, a decisão está correta. Eu falo para o STJ, olha, a decisão está correta, mas eu tenho dissídio. E eu demonstro a existência desse dissídio e justifico a subida do meu recurso especial. Bom, acho que é isso. Tá bom? Eu fazer uma intervenção. Eu não pensei que eu fosse falar, gente. Pensei que eu fosse ficar sendo interrompida. Eu não imaginei que eu fosse falar. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui diante de um público tão qualificado e tão amigo. É uma alegria descobrir que os nossos amigos são pessoas tão qualificadas. Muito feliz em ver tanta gente. Comprometer alguns porque entrei atrasado. Eu acho que nós temos isso, né? Temos amigos qualificados. É uma satisfação estar participando desse debate da tese. É uma dissertação, mas vale como tese, vale como tese da Pense Carol. nela como uma dissertação. Acolher em Curitiba é uma satisfação. Ver Curitiba se consolidando cada vez mais como um polo de direito processual civil no Brasil é sempre bom.
E já tivemos oportunidade de algum debate anterior, na aula da pós-graduação a que se referia a Carol. É uma alegria agora poder debater esse tema também com o meu querido mestre de sempre, professor Manuel Caetano. Não me canso de sempre render aqui minhas homenagens àquele que me direcionou para o processo civil, me converteu, então a culpa é dele. Que culpa gostosa. Então, é muito prazeroso aqui poder participar desse evento. Serei breve e vou me concentrar no tópico enfrentado pela Carol. O trabalho dela trata de muito mais coisa do que isso. Ela escolheu, certamente escolheu o tópico, o ponto que ela reputa mais problemático, mais controvertido, e em que a afirmação do interesse recursal, digamos assim, é mais ousada ou mais heterodoxa, não no sentido de que seja disparatada nem nada, como ela ponderou já, quem diga também isso na doutrina. Então, eu também vou ficar só nesse ponto. Concordo, evidentemente, não teria como discordar da premissa dessa dimensão prospectiva do interesse recursal, né? Saber se a parte pode melhorar a sua situação no processo, é o critério, sua situação em face daquilo que ela colocou como suas pretensões e defesas. Então, sempre que houver uma perspectiva de melhora, seja em relação àquilo que ela pediu, seja em relação àquilo que o juiz deveria examinar de ofício, que é o caso dos honorários, ela tem o interesse recursal. Concordo na perspectiva de que o interesse recursal e o interesse de agir são, digamos assim, fenômenos ligados à mesma essência, ao mesmo princípio. Eu explicitaria aqui um passo adicional, que eu sei que não é recusado pela Carol, no sentido de que interesse jurídico é pressuposto de admissibilidade do exercício de qualquer direito, seja ele material ou processual. A gente sempre precisa ter interesse para exercer as posições que temos. Em alguns casos, os direitos são mais funcionalizados e, portanto, o interesse assume uma importância maior. As posições jurídico-processuais são muito funcionalizadas. O processo, justamente, é uma relação trilateral. Há ali sempre uma dupla dimensão de relevância, que é, digamos assim, o caráter público, não no sentido de estatal, no sentido de que interessa a coletividade como um todo, o caráter público da solução jurisdicional, e, portanto, o caráter que também está presente, por exemplo, na arbitragem, mesmo não sendo ela estatal, e, por outro lado, a posição jurídica da própria parte. Então, as posições processuais são muito funcionalizadas, ninguém é senhor absoluto de uma posição dentro do processo, mas a verdade é que ninguém é senhor absoluto de nenhuma posição jurídica, material ou processual. Quando nós falamos em função social da propriedade, nós estamos dizendo que o exercício do direito de propriedade se submete a certos parâmetros de interesse jurídico. Né? É por isso que, em certas condições, nós vamos dizer que a propriedade não cumpre sua função social. Falta interesse jurídico, falta interesse para exercício desse direito. Então, quanto mais funcionalizado o direito, maior a gama de interesse exigida. Mas isso sempre existiu. Mesmo nas doutrinas mais clássicas, mais liberais, existia a teoria do abuso de direito. O que é o abuso de direito, senão um exercício de um direito quando falta interesse, né, para aquele direito, por isso que aquele direito falta necessidade ou falta utilidade, e assim por diante. Então, é uma categoria geral. Essa é a primeira ponderação que eu faço, e essa premissa que é fundamental para o trabalho da Carol, vai ser fundamental para a minha posição de discordância parcial, aqui, para estabelecer alguma discordância com a Carol. Interesse jurídico é um pressuposto para o exercício de qualquer posição jurídica, para o exercício de qualquer posição jurídica dentro do processo. Liebman, aliás, dizia isso: toda faculdade processual se submete ao interesse. Tá? Bom, esse é um aspecto da questão. Agora, enfrentemos diretamente a hipótese examinada pela Carol. Ela se refere aos casos em que há o procedimento de julgamento de causas repetitivas. Falemos assim muito genericamente para abranger tanto o IRDR quanto o especial e o extraordinário repetitivos. E ela, então, pondera o seguinte: se alguém vence o IRDR e obtém tudo o que podia na decisão do IRDR, ainda assim tem um interesse que ela qualifica como recursal para levar a questão
em repetitivo para o STJ ou para o STF, para assim obter a eficácia nacional daquela força vinculante extraível daquela decisão. E ela diz, portanto, esse é o caso talvez mais especial, mais diferente que aparece no Código. Concordo integralmente com ela também quando ela diz que os termos da questão não foram alterados. O que nós tivemos foi uma variação, eu chamaria de quantitativa das hipóteses em que o interesse recursal se põe de uma forma mais evidente em casos em que alguém já foi vitorioso em alguma medida. Interesse recursal do vitorioso sempre existiu. O que a gente tem agora é mais casos em que alguma coisa nesse sentido pode acontecer, por uma série de razões que não precisamos aqui examinar. E ela diz que esse seria um desses casos. Bom, voltando ao caso. Então, haveria um interesse para aquele que venceu integralmente IRDL e RDR recorrer, especialmente ou extraordinariamente para a STJ ou STF. Mas ela mesma pondera, e aqui eu pus entre aspas a frase dela, eu não estou alegando violação do meu recurso, não seria um recurso fundado nas hipóteses do recurso especial ou de extraordinário. Então, seria um recurso? Paro um pouco aqui e trago uma outra questão para vocês, que não tem nada a ver com o interesse recursal. Lembram da discussão sobre o que acontece quando alguém quer desistir do recurso amostra, quando alguém quer desistir do caso piloto, enfim, dos procedimentos de julgamento repetitivo, julgamento por amostragem? No primeiro momento, o STJ disse, não pode desistir, o sujeito perdeu a disponibilidade do recurso e não vai poder desistir. Era aquele caso que ele percebia que o repetitivo ia ser julgado contra a tese dele, ele preferia perder só aquele caso, mas não firmar a tese no Brasil inteiro. O caso enfrentado era no STJ. E essa solução dada pelo STJ foi muito criticada pela doutrina. E logo em seguida, passou-se a dizer, eu fui um que até escrevi sobre isso, passou a dizer o seguinte, não, o certo aí era deferir a desistência recursal, mas reconhecer que o procedimento do repetitivo segue adiante, e aquele caso passa a servir como simples caso piloto, né? Algo assim. De modo que a parte vê transitar em julgado contra si aquela decisão desfavorável e nem por isso evita que a tese seja decidida pelo Tribunal Superior. E mais, se a tese for resolvida no sentido favorável, essa parte que desistiu, naquele caso concreto ela não vai mais poder aproveitar, porque ela desistiu daquele recurso. Né? Mas isso significa o quê? Se essa solução é possível, e era o que se sugeria antes, e foi o que se previu expressamente no novo Código. Isso não está dito em termos tão claros e didáticos assim, mas é assim que todos interpretam essa regra. Dá para desistir? Dá, mas você não impede a continuidade do procedimento do repetitivo, que será julgado mesmo assim. Significa apenas e tão somente uma coisa, foi objeto de um dos capítulos da minha tese de livre docência, que nós não temos aqui, rigorosamente, só um recurso sendo decidido. Nós temos, sob as vestes de um recurso, de um único procedimento, dois instrumentos processuais distintos. Um que é o recurso da parte, que continua podendo dele desistir e assim por diante. E outro, um instrumento processual de objetivação da solução da tese. Né, equiparável em alguma medida, não estou dizendo que é a mesma coisa. Não estou dizendo que é a mesma coisa. Falo 3 vezes para garantir. Não estou dizendo que é a mesma coisa. Equiparável, por exemplo, ao procedimento de estabelecimento da súmula vinculante. Equiparável em alguma medida, ao papel que, especialmente a ADC, a Ação Declaratória de Constitucionalidade, pode assumir, em muitos casos, que a DPF também, especialmente, tem podido assumir, em muitos casos. São instrumentos de objetivação de soluções para a imposição daquela solução a todos. Então, agora, junto às minhas duas premissas, recurso no caso dos repetitivos, recurso e esse outro instrumento de objetivação são duas faculdades que são procedimentalizadas unitariamente, mas têm autonomia. E a outra premissa que eu mencionei antes, interesse jurídico é pressuposto de admissibilidade no exercício de qualquer faculdade processual. E aqui eu arremato dizendo, eu concordo com a Carol, mas não concordo. Eu concordo com ela que alguém possa fazer isso. Eu estou disposto a debater e acho que é concebível que quem foi vitorioso no IRDR tenha o direito de pleitear o estabelecimento do procedimento do repetitivo. Mas eu diria que ele tem esse direito e tem esse interesse jurídico, para tanto, porque ele tem o direito de exercer uma faculdade ou outra que não é. Se for para concordar com a Carol, é porque ele está exercendo uma faculdade ou outra que não é propriamente o recurso. Pois ele não está impugnando a decisão. Pois, como disse a Carol,
a posição do professor Humberto está errada, com a máxima vez, a nossa querida professor Humberto, mas ela é coerente. Ele diz que aquilo é recurso e tem ali uma impugnação de um defeito, o que é um pouco estranho, porque seria o seguinte, ele estaria afirmando a inconstitucionalidade do próprio instrumento, né? Você diz isso literalmente até ao criticá-lo. Bom, então eu não concordo também com o professor Humberto, mas pelo menos o professor Humberto foi coerente quando ele se preocupou em existir um motivo de insurgência. No caso da Carol, não existe motivo de insurgência nenhum na tese, na hipótese, na solução cogitada pela Carol. Então eu concordo com ela, mas eu diria que o interesse que aqui se faz presente não é para o recurso, e sim para esse outro instrumento que normalmente está camuflado, ocultado pelo recurso nos procedimentos em geral, quando, rigorosamente, o que se tem exercendo ali é o recurso, ou, no caso do IRDR, é uma ação originária, pode ser, né? Não é impossível que o IRDR seja uma ação ordinária. Então, seria essa a minha contraposição à posição da Carol. Eu gostaria depois de ouvir a resposta dela, ela certamente já pensou nisso também, porque acho que eu já tinha alguma vez, naquela ocasião, acho que eu já tinha externado alguma coisa dessa minha ideia, então ela deve ter uma resposta para mim. No mais, deve ser dito que a obra que a Carol produziu, ela já cumpriu de antemão a recomendação do professor René, e ela já escreveu, né? Escreveu algo muito bom. É uma das obras que se firma aí como uma das principais publicadas no Brasil, escritas e publicadas no Brasil nos últimos anos em processo. Eu digo isso sem favor nenhum, ela sabe que eu acho isso mesmo, eu já disse isso em outras ocasiões para tantas outras pessoas, então deixo aqui meu registro da minha admiração pelo trabalho que ela produziu. Obrigado. Esse microfone é meu amigo. Ele está comigo para ficar mais perto da Rogéria. Bom dia a todos. Eu também quero começar agradecendo a Rogéria pela gentileza de abrir as portas do escritório para que a gente possa vir aqui nessa manhã conversar sobre o processo civil. Dizer que é sempre uma alegria vir aqui ao escritório, ter outros amigos aqui no escritório. Estive aqui tantas vezes e me lembrei, ao chegar aqui, que a primeira vez, a grande maioria de vocês provavelmente não tinha nascido, foi lá pelos anos de 75, 76. A saída do professor Remedotti me causou uma preocupação, porque, sem dúvida nenhuma, eu substituí a posição dele aqui no mais idoso de todos nós, mas isso me deixa assim, tranquilo, não há problema nenhum. E também agradecer ao Talamini, afinal de contas, aos organizadores do evento, mas isso com certeza veio do Talamini, nós temos uma amizade, um carinho recíproco, apesar de divergências que não chegam a atingir esse carinho no campo do futebol, mas isso é um detalhe pequeno. Tem que lembrar disso quando eu estou por cima, porque nem sempre isso acontece. Agradecer ao Talamini a gentileza do convite de vir aqui debater. Como eu nunca disse a Carolina que o trabalho dela é maravilhoso, porque eu não tive oportunidade, eu digo agora. Gostei muito, brinquei com a Carol quando eu a vi ali, falei, olha, como eu imaginava, ela é muito jovem. Quer dizer que ela me ganhou muito na nota introdutória que ela faz ao trabalho dela, fazendo uma crítica à condição em que as mulheres são postas na nossa sociedade. Aquela introdução já me fez sentir uma grande simpatia pelo trabalho. Então, eu também, o tema, evidentemente, é um tema árduo, nós sabemos disso, e eu me encantei também com o seu trabalho. Uma outra declaração que eu quero fazer aqui é que eu tenho a mais absoluta consciência hoje em dia de que posso ter alguma resistência ao novo e algumas ideias mais velhas, que às vezes dificultem um pouco a compreensão dos fenômenos modernos. Eu, sem dúvida nenhuma, digo isso com a maior sinceridade, creio e vejo no Talamini um grande exemplo disso, na Rogéria, todos vocês que estão aqui, e agora na Carol também. Eu acho que a juventude tem essa grande força de permitir que a gente conteste as coisas que estão postas. Há um determinado momento da vida que, se a gente não tomar cuidado, a gente perde essa capacidade. E eu estou sempre me policiando em qualquer tema da vida para isto que, para mim, é fundamental. Eu acho que alguma transformação só vem com, pelo menos, um espírito de juventude, e é difícil ter um espírito de juventude com uma certa idade. Eu não quero entrar nesse debate também. E, como eu falei em transformação, eu tenho uma necessidade muito grande
de pensar o direito como instrumento de transformação social. Eu sou um inconformado com a sociedade em que vivo, desde que nasci, e agora já assim vou morrer provavelmente. E sempre acreditei que não era possível que aquilo a que eu me dedicasse a estudar, a trabalhar e até a ensinar, eu não tivesse nenhuma utilidade prática. Eu me lembro do professor Avelãs dizendo aqui na Universidade Federal do Paraná que ele não considera científico esse tipo de pesquisa, de estudo que não traz nenhuma consequência prática para o mundo. Só é científico o conhecimento que transforma o mundo. E disse ele, de preferência, se for para melhor. Né? E, às vezes, alguns temas do direito processual podem nos levar a um debate um pouco afastado da realidade, às vezes. Eu digo isso porque uma primeira observação que eu faço, e não tem nada a ver com o trabalho da Carol, e já é conhecido de alguns de vocês, do Talaminho em especial, é que é importante no trabalho dela a ideia de que entre nós, meu querido amigo Ia está ali, né, foi adotado um sistema de precedentes. E eu tenho uma resistência muito grande a isso. Algumas afirmações feitas no trabalho da Carol, que não é do CERN, me preocupam. Por exemplo, o tribunal cria norma jurídica, geral, concreta e geral e abstrata também. Eu tenho uma dificuldade grande e, por isso, interfere nos temas que ela tratou, em aceitar isso. Eu acho que o tribunal não pode criar norma jurídica geral e abstrata, pelo menos na minha concepção do Estado democrático de direito. Até porque, compreendo vocês, até porque, apesar de tudo, eu ainda acredito mais que os políticos eleitos democraticamente pelo voto popular, apesar de tudo isso, estão em melhores condições de legislar do que o nosso Poder Judiciário. E a minha grande preocupação, além de aspectos jurídicos, com relação a esse tema, eu nunca escondi de ninguém, fica no campo político. Eu acredito que toda a nossa concepção de Estado não levou em consideração que nós teríamos no início, agora 2 tribunais, para legislar, para proferir decisões que vinculem todo o Poder Judiciário. Nunca se aceitou entre nós que um juiz decidisse como quisesse. Se o juiz decidir, aplicando lei federal ou Constituição Federal, de forma, digamos, equivocada, que o Tribunal Superior não entenda que seja melhor, sempre foi assim antes de 88, antes do Código de Processo Civil, assim por diante. O controle era feito depois através da interposição de recursos pela parte. Então, não me parece que o Código de Processo Civil trouxe a grande novidade. A partir dele agora, nenhum juiz decidirá mais como quer. Nós não teremos... gente, aí é o segundo aspecto, nós não teremos decisões conflitantes. Aí eu faço um link com o que eu falei no começo. Eu ouvi do professor Ovidio Batista da Silva, Manuel, se eu for um pouco além, eu vou propor a extinção do recurso especial, porque ele é inútil e talvez busque um objetivo inalcançável. Né? Primeiro, será que é necessário, o professor Ovidio disse isso algumas vezes, que a lei tenha exatamente o mesmo sentido em todo o território nacional? Mas pior, será que isso é possível? E ele falava de algumas dificuldades no FTJ. Nós temos hoje os 2 tribunais superiores, podemos destacar o Supremo, decidindo as questões mais importantes da vida nacional por 5-4, 4-3, 6-5. Dá para falar em segurança jurídica numa sociedade como essa? Nós estamos falando, quando falamos em precedente, em segurança jurídica, em uniformidade do Brasil de hoje? Eu tenho alguma dificuldade em fazer um discurso distanciado da realidade em que nós vivemos. Eu tenho realmente, o Talamini sabe disso, essa preocupação. Com relação, mais especificamente ao tema do trabalho, eu fiz aqui algumas observações, são muitas, evidentemente, eu vou ficar em poucas delas. Primeiro, como você faz a introdução lá com relação às condições da ação, eu sempre tive uma dificuldade grande em compreender que se eu analiso um determinado tema hoje, ele tem uma natureza, se eu analisar depois de amanhã, tem outra. Eu nunca entendi isso bem. Se eu analiso hoje um tema, isso é condição da ação, daqui a 50 anos será condição da ação, independentemente das provas que foram trazidas ao processo, assim por diante. Eu não consigo, Talamini, imaginar isso de modo diferente. Eu acho que o que há
é um equívoco nosso em imaginar que determinada matéria pertence, por exemplo, à legitimidade, que é o tema mais complicado, quando não é. Quando não é. Pelo exemplo famoso da ação proposta contra aquele em nome de quem o automóvel está registrado e que já vendeu o automóvel faz tempo, o STJ resolveu isso. Se o juiz decidisse no começo do processo ou decidir 10 anos depois, isso vai ser mérito. Isso não é condição da ação. Se alguém diz que eu cometi um acidente ou que eu sou proprietário de um automóvel que foi envolvido no acidente, e eu não sou o proprietário, eu só respondo se eu for o proprietário. Eu não sou. Isso não é condição da ação, jamais, nem no começo, nem no fim do processo. Isso é mérito. E a ideia, então, de trazer isso depois para as condições de admissibilidade dos recursos, para mim fica um pouco mais difícil ainda de compreender. Também não sei se é bem exatamente o que a Carolina afirma. Que um tema decidido em um determinado momento diga respeito à admissibilidade do recurso. Se dito em outro momento, se julgado em outro momento, terá respeito ao mérito do recurso. Eu acho que nós teríamos uma dificuldade, eu teria uma dificuldade maior, em compreender esta que eu já tenho com relação às condições de ação, se eu trouxer para o juízo de admissibilidade dos recursos. Quanto à questão que a Carol abordou, eu concordo com o Talamini. Eu tive uma dificuldade, mas depois ela explicou bem no livro, que hoje melhor ainda. Quem já conseguiu tudo que era possível, para usar a expressão do Neto, o máximo que era possível, quando recorre ainda pode conseguir mais alguma coisa. Compreenderam? Eu tive dificuldade. Se é o máximo, se é o máximo, então eu vou conseguir o impossível. Não é? Eu até brinquei comigo mesmo, porque isso eu acho impossível. Né? Então, mas depois eu compreendi, no contexto, mais que a explicação dela hoje, quer dizer, eu tenho o máximo que eu posso conseguir no processo, mas em razão desse sistema que nós temos hoje, eu ainda posso conseguir alguma coisa no tribunal que o juiz não podia me dar. Porque eu, contrariando uma preocupação que eu mesmo tenho, pensei que esse meu pensamento de que um tribunal não pode dar aquilo que o juiz não podia dar fosse absoluto, eu vejo agora que não é. Porque eu não consigo imaginar que um tribunal me possa dar algo que o juiz não podia dar. Pelo menos, quando eu penso em recurso, seja de que natureza for, se eu conseguir tudo que era possível, como eu posso conseguir mais alguma coisa? Então, eu teria até uma certa dificuldade, e até onde o Talamini foi. Eu concordo com a análise que ele fez, de que, de fato, me parece, teria dificuldade em compreender essa figura como recurso, e isso como interesse recursal, né? Na medida em que teria que demonstrar, evidentemente, a hipótese constitucional de cabimento do recurso. Por falar nisso, me vem um outro tema aqui, eu não vou pegar as minhas anotações. Você trata também de passagem, mas esse tema me preocupa muito, acho que a todos nós, que é aquele de negativa de seguimento a recurso extraordinário ou especial por um motivo que não comporta agravo ao Tribunal Superior. Aliás, ela põe superior, SIC, parece que ela prefere a expressão, que todos preferem, menos eu, que já sou velho, me dou esse direito, tribunal de cúpula. Eu já vi alguém criticar, fiquei feliz quando criticou. Eu prefiro chamar de tribunal superior ainda, mas aqui é uma besteira apenas. Se você não tem recurso ao tribunal superior, e o recurso que você tem do juiz de admissibilidade, ela faz a crítica bem feita, é ao próprio tribunal. Na conferência da OAB aqui, sei lá, 6 ou 7 anos atrás, quando esse tema apareceu, eu tentei chamar a atenção para o seguinte fenômeno. Eu gostaria de ser um juiz que sentenciasse, o vencido recorresse e eu dissesse, eu não recebo o teu recurso. Ele recorresse dessa minha decisão e eu dissesse, eu não recebo o teu recurso. Eu sou o juiz absoluto da causa. Você nunca vai chegar ao tribunal. O Código de Processo Civil de 73 tinha na origem uma regra sobre o agravo do instrumento, quando era interposto em primeiro grau, perante o juiz, e era o recurso cabível da decisão que não recebe apelação, por exemplo, dizia, o juiz não pode deixar de remeter o agravo do instrumento ao tribunal, ainda que manifestamente intempestivo. Essa regra, para mim, tinha um valor fundamental numa democracia. Quem é juiz que dizia, olha, ele apelou, eu não recebi porque era intempestivo, ele é um advogado relapso, está agravando intempestivo outra vez, eu aviso Vossa Excelência, mas tinha que mandar. Quem vai dizer se era tempestivo ou não, se a apelação era admissível ou não, é o tribunal para fazer o juiz de admissibilidade definitivo. Esse sistema que, dada a decisão do vice-presidente que denega seguimento, um recurso para o próprio tribunal,
uma maravilha para certas situações. Né? Os poderes executivo e judiciário do Paraná, isso é uma tese apenas, jamais aconteceu no Paraná, se estão de acordo. Né? Aí vem uma decisão favorável ao executivo, o cidadão vencido recorre, eu não recebo o teu recurso por motivo tal, o recurso não tem repercussão geral, foi julgado em recurso repetitivo e assim por diante. Aí a parte, mas o que eu faço agora? Agravo regimental para o próprio tribunal que repete a sua decisão. Eu quero que você não chegue ao STJ nem ao Supremo. Vai acabar aqui no Paraná, porque é assim que eu quero decidir. Não é possível que seja assim. Né? E aí vem as soluções. Você cita o trabalho do Talamini. Quando essa questão apareceu no Supremo, na reclamação, na questão de ordem levantada pelo Gilmar Mendes, depois ela veio para o STJ, eu me lembro que o Teori Zavascki estava no STJ e falou, nós vamos criar um problema aqui. Porque a parte é de poder recorrer da decisão depois no agravo regimental. E o Gilmar Mendes não. Reclamação. Você dá uma passagem que fala da reclamação, o Gilmar Mendes expressamente naquela questão de ordem, nem reclamação. A ideia dele é pragmática. Nós já decidimos, não venham mais nos incomodar aqui, acaba tudo lá no local. Isto me parece que é um atentado violentíssimo à federação. Nós vamos decidir aqui como nós queremos, e ninguém chega ao Tribunal Superior. Então, a mim, pelo que eu vi no seu trabalho, eu já sabia disso, aventa a possibilidade de recurso da decisão do proferido no agravo regimental. A questão aqui é qual seria o fundamento. Eu suponho que seja não o mesmo fundamento do recurso interposto cujo segmento foi denegado, pode ser um outro. Eu tenho enfrentado essa questão, até porque, não sei, eu não quero trazer aqui a minha experiência própria, mas tem acontecido com frequência de um tribunal não admitir o recurso, porque a tese já foi julgada e não foi, a tese é outra. Geralmente é essa a diferença. Esse é o problema. E se esse é o problema, talvez, então, o recurso especial há de atacar, são as regras que tratam de sistema. Eu, sinceramente, não sei qual é a solução, o instrumento hoje que pode adequar, mas há de ter um. Né? Eu estou vendo ali alguém. A minha grande preocupação, e me parece que não é desmedida, é exatamente esta. Porque você não permitir que um recurso chegue no juízo ad quem é algo absolutamente inaceitável, me parece. Com relação ao interesse, eu notei, Carol, que você, em alguns momentos, eu anotei aqui a página, fala em vantagem, eu posso recorrer para obter uma vantagem jurídica. Depois volta aquele conceito do Barbosa Murilo, que a vantagem deve ser prática, etc. E, no momento, fala até em vantagem jurídica prática. Eu anotei a página aqui também. A minha pergunta é se, de fato, o interesse recursal existe para quem quer obter uma vantagem jurídica. Com relação ao tema que você abordou agora, e o Talamini também, não sei se comparo mal, mas eu me lembro que, em determinado caso, muitos anos atrás, o Estado de São Paulo alegava prescrição quinquenal, o juiz rejeitou a prescrição quinquenal e, no mérito, julgou favorável, julgando improcedente a pretensão do autor. O tribunal apelou para que, o Estado apelou para que o tribunal dissesse que a prescrição era quinquenal. Ou seja, apelou de um fundamento. E a resposta que me pareceu correta é que você diz no seu trabalho, nós não estamos aqui para discutir teses jurídicas, abstratas, etc. O pedido foi julgado improcedente, por tudo você quer que seja decretada a prescrição. Então, a minha preocupação é possível mesmo, e é uma das suas afirmações, ou isso tem um limite, recorrer de um determinado fundamento? Eu fiquei um pouco em dúvida com relação à posição que você defende no trabalho quanto a isso. Deixe-me ver aqui, tem mais que um tema que eu gostaria de abordar. Assim, mas de passagem, quando você fala no interesse para impugnar questão prejudicial, também não é o tema central do seu trabalho. Naquele caso da revelia, todos já devem ter pensado nisso, o que é estranho é que a questão prejudicial não adquire a estabilidade, o julgamento dela, da coisa julgada quando há revelia,
E a revelia não impede que a sentença principal adquira a autoridade de coisa julgada, essa estabilidade. Não era o dever seu tratar desse assunto. Mas eu achei interessante, até porque você faz a análise desse tema, o que você pensa a respeito desse assunto? Será que realmente a falta da contestação seria razão suficiente para que não se informasse a coisa julgada? Eu lembro que se fala do exemplo do Barbosa Moreira, voltando ao assunto do vencedor recorrer, dando o exemplo da ação popular, né? Que é ali me parece que é uma exceção. Aliás, uma outra observação que eu queria fazer não é o seu trabalho. E aqui também vem essas ideias já um pouco firmadas que eu tenho. Eu acho que no direito, muitas vezes, nós nos preocupamos, e isso pode estar no seu trabalho, a estabelecer conceitos científicos de tal forma que sejam universais, que resolvam, mas um pouco parecido com o trabalho feito pelo professor Humberto Teodoro Júnior, de tentar, eu não quero usar o verbo forçar, mas trabalhar para manter uma certa coerência conceitual e atingir um determinado conceitualismo. Conceitualismo. O que o Talamini está dizendo aqui também, pode não ser recurso e, ao mesmo tempo, atingir a mesma finalidade. Então, esta preocupação tem um conceito. Eu posso admitir que, em determinadas situações, o conceito não seja adequado. E, ainda assim, ele continue válido. Eu me lembro do debate do professor Barbosa Moreira com um defensor de uma tese de doutorado a respeito da ação popular aqui no Paraná, e foi interessante, porque havia afirmação de que lá não havia coisa julgada. E aí houve um debate a respeito desse tema. E mais um assunto só, Carol. Isso também me chamou um pouquinho a atenção, num capítulo em que você fala que não há interesse recursal quando a condenação é irrisória. Porque todo mundo, os autores costumam dar aquele exemplo do Nelson Nery, quem pediu 100 e obteve 99,9 pode recorrer para o 0,1. Então, o que eu anotei aqui é que os exemplos que não são seus, mas que você cita, para dizer que não há interesse quando a condenação é irrisória, na minha análise, não são exemplos pertinentes, não são exemplos adequados a essa situação. Nenhum daqueles casos está argumento suficiente à prevalência da tese de que, se a condenação é irrisória, não há interesse em recorrer. Então, eu queria te colocar essa última questão, para todos nós aqui, evidentemente, coloquei primeiro para mim. Se aquele que não obteve o máximo que podia obter tem interesse em recorrer, como justificar a afirmação de que, se a condenação é irrisória, não haveria interesse? Eu vim aqui mais para fazer essas reflexões com você. Mais uma vez, eu digo, gostei muito do seu trabalho, fiquei feliz com o convite, ainda me sinto muito bem entre essa juventude maravilhosa que eu encontro, né, na faculdade lá todos os dias, mas, de fato, tive muito a aprender com a leitura do seu livro. Eu agradecer o meu, hoje, mestre Talamini, pelo carinho com que fez a saudação no final, mas quando eu falo de juventude, a gente percebe isso mesmo. Né? Não é só o Talamini aqui no Paraná, na área do processo civil, para ficar só nela, em que nós percebemos, como percebemos ainda hoje, pessoas muito jovens mesmo, já demonstrando uma grande capacidade de reflexão, de pesquisa, né, e de exposição, e de, talvez, depois, uma interferência na própria doutrina nacional. De tal modo que eu agradeço mais uma vez a Rogéria, ao Talamini e a Carolina, por participar desse momento aqui tão maravilhoso. Bom, pela ordem, tem uma coisa muito interessante que aconteceu enquanto eu estava escrevendo o trabalho. A gente teve um congresso aqui em Porto Alegre e eu fui de carro levar uma professora portuguesa ao aeroporto. E a professora portuguesa, uma professora muito respeitada por mim, ela falou exatamente o que você disse. Não, isso não é recurso.
E eu estava escrevendo a dissertação, e ela, não, mas tudo bem, você pode falar o que você quiser, mas isso não é recurso. Isso é outra coisa, mas não é recurso. E eu lembro que eu voltei de avião para São Paulo chorando. Eu falei assim, cara, eu estou escrevendo um trabalho e vira essa pessoa e fala assim, não, está tudo errado. E parei para refletir e até incluir a parte de conceito do recurso, que eu não ia colocar no trabalho, incluir por conta disso, para dizer que, por que não é recurso? Recurso é o que a lei diz que ele é. Se a lei diz que recurso no Brasil serve para obter abrangência nacional, vai servir. Porque eu tenho um outro porém, e eu tentei, pelo que eu tenho lido, algumas pessoas têm defendido esse interesse, essa existência de interesse recursal para a obtenção de abrangência nacional, mas as pessoas não têm se preocupado com a questão do cabimento. E não adianta a gente, sem pretensão, a gente publicar ou fazer doutrina que é inaplicável. Então, recurso é o que a lei diz que é. E aí a professora portuguesa, quando eu mencionei, falei, olha, mas se eu defender que é outra coisa, essa outra coisa não vai caber, porque a Constituição limita. Ah, então muda a Constituição. Não vou escrever um livro para dizer então muda a Constituição para o problema que é vigente. A Constituição não vai mudar para criar um outro instrumento para levar qualquer coisa para o STJ e para o STF. Então, vamos tentar observar, e aí eu admito que eu tentei salvar minha pesquisa, claro. Vamos observar e acolher a ideia de que, recurso era para impugnar, era sintoma, era sinônimo de insatisfação, era até o CPC 2015. Por quê? O CPC 2015 diz que recurso é outra coisa. E aí a gente volta para o professor Barbosa Moreira, que felizmente me salvou em praticamente tudo, quando ele fala que, olha, recurso é o que a lei diz que é, por isso que embargo de declaração é recurso. A gente teve uma baita controvérsia na doutrina se embargo de declaração era recurso ou não era. E porque a lei diz que é. Então, isso que a gente tem hoje, partindo da necessidade de obtenção de uma abrangência maior, que todo mundo reconhece que é importante, todo mundo reconhece que é relevante, ao ponto do professor Humberto Teodoro deixar claro que, na ideia dele, o próprio Instituto é inconstitucional. Porque é o que, e aí o Talamini falou bem, é o que você extrai do que ele está falando. A lei é inconstitucional. Então, se chega a esse ponto de uma necessidade tão grande de obtenção dessa abrangência, e eu não posso e não quero dizer que há inconstitucionalidade no IRDR por conta disso, eu tenho que reformular o que eu entendo por recurso, eu tenho que reformular o meu conceito de recurso, partindo da premissa que ele é o que a lei me diz que é. E nesse ponto eu fui um pouco... não vou dizer ousada, fui um pouco abusada de falar, no mundo inteiro o recurso é uma coisa, mas no Brasil é outra. Paciência, foi o que o legislador brasileiro fez. E a gente não pode devagar muito, porque senão eu não tenho uma solução para o problema que é atual. Mas, Carol, a vida vem, né? Porque senão vai ter debate, não, né? Vai ter que ser agora. Recurso não é o que a lei diz que é. Recurso é o que a gente extrai do regime jurídico estabelecido pelo ordenamento. Tudo que a gente, todo conceito jurídico positivo não vai ser definido por uma conceituação ou por um tabelamento, e sim por aquilo que a gente extrai do ordenamento. Eu concordo que ele não é uma realidade ontológica pré-existente, né? Deus não disse no sexto dia, faça seu recurso. Não é um dado da natureza, mas ele é extraído da ordem jurídica, e recolhe indícios nas normas jurídicas para dizer, então, isso é um recurso. Se eu tenho lá, num dado momento, a seguinte situação, eu desisto do recurso, o recurso acaba, e mesmo assim o procedimento do repetitivo vai adiante, significa que o que foi adiante foi levado adiante por algo que não era o recurso. Foi o ordenamento jurídico que me disse que o que faz o procedimento do repetitivo andar no STJ não é unicamente o recurso. O recurso pode ser o ponto de partida, mas não é o que é necessário para que ele vá até o fim. Então, com a devida vênia, eu diria que o ordenamento jurídico me diz que ali nós temos algo mais do que recurso. Para manter ele vivo, mas não para fazer ele nascer. Esse é Por o isso ponto. que eu disse que eu poderia, talvez, quem sabe, concordar com a primeira parte da sua discussão. Eu depois, assim, eu achei muito interessante, porque agora eu achei um julgado, deixa eu pegar ele aqui, que aí, obviamente, o ministro Noronha foi irônico, ou não, e é um julgado para inadmitir um recurso em que ele fala o seguinte: o simples fato de a causa ter sido submetida à apreciação do STJ por meio de recurso especial não tem aptidão para conferir alcance nacional à sentença proferida em ação civil pública. Então, ele está negando o sistema de precedente vinculante, isso é de 2014.
Isso porque o efeito substitutivo do artigo 512, decorrente do exame meritório do recurso, não tem o condão de modificar os limites subjetivos da causa. De novo, rechaçando um sistema de precedente vinculante. Caso se entendesse de modo contrário, estar-se-ia criando um novo interesse recursal, o que levaria a parte vencedora na sentença civil a recorrer até o STJ apenas para alcançar a abrangência nacional. Ele está recusando a sua ideia. Mas veja, primeiro, isso é de... Não, ele está aceitando. Esse é de... Não, sim, não. Ele está dizendo, ele está percebendo o problema que você percebe, mas ele está dizendo que ele não pode. Mas veja, ele escreveu, não tratando de repetitivo, ele está falando de um especial que não submeteu ao regime repetitivo. E aí, a discussão tem a ver com o problema da ação proibitiva, que é aquele, eu entro com a ação em chancherê, e quero que ela tenha uma devida... Tem alguém que chancherê lá no fundo. Não tem. Eu entro com a ação em chancherê e quero que ela tenha abrangência nacional. Daí eu digo, não, porque ela chegou por recurso ao STJ, ela passou a ter a abrangência nacional. Ele não está nem falando dessa abrangência nacional que ele está pensando, ele está falando daquela outra, né? Então, acho que... eu sei que você sabe a distinção conceitual de tudo isso, mas é só para deixar bem claro para todo mundo que tem aqui vários outros ingredientes nessa discussão. E acho que ele percebeu o problema que você percebeu, que já é mérito para ele, pelo menos o STJ não percebe nada. Né? Mas não sei se ele concordou com você. Não, foi o que eu falei a vocês, ele está sendo irônico, falar sobre o interesse recursal. Carol, só aproveitando, está na minha. Para alcançar essa solução, que todos nós achamos que precisamos alcançar, na tua visão, precisa mudar a Constituição? Não, eu me expus, eu condescendi aqui em criar uma interpretação de lege lata que, nesse caso, permita ao sujeito confira a ele o exercício dessa faculdade. Eu só fiz, talvez, mesmo um reparo terminológico. Isso não é recurso. Né? Isso é a instauração de um procedimento para conseguir do tribunal aquilo que esse tribunal não podia me dar. Essa que é a grande diferença do recurso. No recurso eu impugno alguma coisa. Ou, no mínimo, para dizer que aquilo é omisso ou pouco claro. Como eu não tenho nada, como disse você, esse tribunal não podia me dar mais nada. Eu estou pedindo para o tribunal não que me dê aquilo que esse não deu, mas que me dê aquilo que só ele pode dar. E qual seria o fundamento de cabimento? O único seria o de jurisprudencial? O fundamento de cabimento seria uma interpretação, acho que um pouco mais sistemática, que não deixa de ser diferente da dela. dela. O que teria sido contrariado ela pelo acordo recorrido? Nada, mas ela também... tudo isso ela pensa igual, né? Ou seja, e não sou eu que o argumento é bom. Mas não, a brincadeira da parte, no mais eu estou concordando com ela. Ela está fazendo uma interpretação sistemática no seguinte sentido. Estabeleceu-se um modelo pelo qual deseja-se dar um tratamento, que você contestou um pouco essa solução, mas dar um tratamento homogêneo para todos os casos repetitivos. Estamos falando aqui não de automaticamente todas as decisões de órgãos de terem, conselho precedem lá. Estamos falando de um procedimento positivado, que é esse dos repetitivos. Deseja-se isso. Se o recurso vai para lá, automaticamente ele entra nesse modelo. Né? Eu acho que isso, eu sei que há quem discorde, mas é razoavelmente pacífico de que o recurso da decisão do RBR automaticamente submete-se lá ao repetitivo. Portanto, seria razoável que o vencedor pudesse também levar para lá. Até porque, por exemplo, já houve muitas vezes suspensão nacional, já se pediu antes a suspensão nacional e assim por diante. Seria uma interpretação de lege lata para se dizer que, nesse caso, esse instrumento que tramita paralelamente ao do recurso e que já tem vida própria quando se desiste do recurso, pode também ter vida própria quando nem se interpõe o recurso. O mesmo princípio que diz eu não vou me curvar eu não vou me submeter à simples vontade da parte quando ela quer desistir e vou levar isso adiante porque isso transcende o interesse da parte, justificaria que nesse caso o tribunal dissesse, mesmo tendo sido derrotado, eu não vou me submeter à vontade da parte que nem recorre e não recorrer e desistir em certa medida aqui tem o mesmo valor e vou permitir então que a outra traga para cá. Alguém poderia até me dizer, olha, não precisa nem ser outra, pode ser o Ministério Público de ofício, diria sim, pode ser o Ministério Público de ofício. É o que existe, por exemplo, em muitos modelos. Portugal, por exemplo, tem um modelo que o Ministério Público tem que levar para o tribunal todas as questões constitucionais. Seria alguma coisa assim. Carol, na verdade, como nós estamos aqui entre advogados, a minha dúvida aqui é a seguinte,
O Tem juiz aqui, hein? vencedor nessa hipótese, não tem procedimento. O vencedor nessa hipótese interporia um recurso especial. Evidentemente, ele não vai dizer que a decisão que é recorrida contrariou. Eu vi que o falou o fundamento seria só o dissídio, não teria outro. Só o dissídio, porque aí também não dava. Claro. Eu não tinha como. E digo mais, se eu tiver que recomendar na prática para fazer isso, claro que eu vou chamar de recurso especial também. Dentro, abrir um tópico dizendo, rigorosamente, para dizer tudo isso que eu disse, mas vou tentar também, alternativamente, chamar de recurso especial e citar a Carol, né? Sabendo que não é recurso. Então, não é a falta, há um instrumento. Não é a falta do instrumento. A ideia de alterar uma Constituição, Carol. Há um instrumento, apenas a discussão é se o instrumento é recurso ou não. Porque o recurso serve para isso. Isso. O ideal seria ter um recurso no interesse da lei, ter um sistema de subida, uma remessa necessária para esse tipo de decisão. Né? Mas a gente tem uma vedação constitucional a isso. E eu achei, assim, na estruturação do meu trabalho, que era mais fácil chamar de recurso e defender que era recurso, apesar do que a professora Paula falou, apesar do que a maioria está falando, do que virar e falar, olha, tem que mudar a Constituição, porque aí ninguém ia comprar o livro, né? Nem se citar na hora de fazer o recurso. Carol, só para te dar essa informação, você deve ter, mas se não é útil para você, eu tenho usado muito isso para mim. Lá por 86, quando eu voltei da Itália, tive um grande congresso de direito processual internacional em São Paulo, tiveram processo e participação. Uma das conclusões, Carol, é o seguinte: o jurista deve procurar a solução para os problemas atuais, dentro do direito positivo, buscar a solução atual, e aí vem a frase que me é muito cara, porque esperar ou propor a alteração da lei é idealismo ingênuo. Eu sei que a solução é essa, mas tem que mudar a lei. Não, eu tenho que encontrar um fundamento para dentro do ordenamento jurídico, que é o que você... Resolveu o problema. Mas eu sugeri mudar a Constituição, para mim era... O professor Barbosa Moreira tem uma frase que diz que o juiz deve procurar o remédio que está mais à mão. Que eu gosto muito também, que é o que é possível, que é o que está ali, né? Só sei que não é meu papel aqui, sim, mas eu queria só fazer uma ponderação aqui. Esse interesse em recursar, então, na verdade, nós estamos falando não é nos autos, não é naquele caso. Nós temos que justificar a existência de outros processos, outras demandas, ou seja, eu tenho que partir do conselho de interesse em recursar extra-autos, porque ali naquele processo eu não tenho... Mas vocês vejam, esse é o interesse jurídico que eu tenho que demonstrar na ADC, na DPF, demonstrar a controvérsia real, efetiva, blá, blá, blá. Por isso que eu digo, é um instrumento de objetivação. E daí eu falo que eu tenho que mostrar a controvérsia e que eu estou atingido pela controvérsia. Para também não cair, e o Sérgio acabou que não veio, mas para não cair naquilo que a Sofia tem defendido, o Cabral tem defendido, do terceiro com processo sobre o Estado poder recorrer. Porque isso vai inviabilizar completamente o sistema. Então, é diferente. Mas eu acho que o terceiro com processo sobre o Estado pode recorrer, sim. Mas a parte não pode, o terceiro pode. Para impugnar. Não, vai ser atingido, não, o derrotado. O derrotado atingido. Também não. Terceiro, derrotado, não. Terceiro de jeito nem o derrotado. Não, o derrotado. Esse outro que vai querer dar extensão nacional, eu teria que pensar mais, mas o derrotado... O derrotado é terceiro com processo sobre o Estado. Aliás, a lei diz que o amigo não pode recorrer em caso, a não ser no mas ele é amicus curiae, né? Ele não é um... A não ser no repetitivo. Mas sim. O terceiro que foi admitido como amicus curiae. O terceiro que foi o amicus curiae, sim. O terceiro que tenha um processo sobre o Estado... Mas eu sustento que esse terceiro que tem processo sobre o Estado, ele se qualifica para ser amicus curiae. Mas ele tem que ser admitido, esse é o ponto. Se ele for admitido... A admissão pode acontecer até no momento do recurso. Se ele for admitido como amicus curiae, aí tudo bem. Agora, eu como um terceiro, porque eu estou apresentando uma nova tese, que é o que defendem, porque o que, por exemplo, a Sofia defende é o seguinte: eu como terceiro, se eu apresento um novo argumento, se eu apresento um argumento melhor, se eu vou contribuir para o debate, o meu recurso tem que ser admitido. Eu estou falando para o relator, ou no caso, para analisar mas todos. Isso, contributividade adequada, eu preenchi o requisito para ser amicus curiae, mas exatamente. E daí eu posso depois. Sim, porque você pode pedir o seu ingresso como amicus curiae. Você estava reproduzindo o que a Sofia dizia para criticar, não? Você está dizendo isso? Não, eu estou reproduzindo para criticar, porque a Sofia não defende que é uma inserção por repreenchimento de requisitos de amicus curiae. Ela defende... É automático, exatamente. Equivalente àquela. Exatamente. Uma coisa, e eu falo isso expressamente, você preenche os requisitos para ser amicus curiae, você vai ingressar
beleza, você é amicus curiae, você pode recorrer. Agora, eu sou o terceiro X em Xanxerê. Eu vou recorrer e o STJ vai ter que olhar o meu recurso para ver se eu contribuo para o debate, para admitir ou não o meu recurso. Mas, Carol, supondo que você está lá dentro, estou pensando igual, eu sou de Xanxerê, mas eu vou ser atingido pela decisão. Sim. Vai ser atingido quando ela for aplicada ao seu caso concreto, ainda não foi. Sim, O dia que for, você recorre. Eu vou poder discutir? Não vai, Carol. Não vai. Então não vincula. Então, eu queria poder discutir. Não vai subir, Carol. Claro que vai subir. Daí a gente está defendendo, então, que esse recurso que você defende, que pode ser feito lá no 1030, a partir do agravo. Tem lá o agravo do 1030 1A, eu fiz o agravo, aí defende-se de duas uma, ou que eu faço um agravo em recurso extraordinário, ou que eu faço um recurso especial. A gente está defendendo que é um recurso de fundamentação vinculada da vinculada, porque eu só posso recorrer se for para a alegação de superação de extinção? Isso que a gente está defendendo? É a vinculação da vinculação da fundamentação do recurso? É o problema que nós temos de todo dia. O que tem acontecido com os recursos que todos nós, que o Manuel falava agora, porque estão todos parados e são indeferidos pelo tribunal, não nos estão dando nem recurso para o STF, para o STJ. Eles dizem, o caso é igual, seu caso ou já foi julgado ou está sendo julgado. Não deixa de recorrer esses casos. Mas aí, gente, assim, só para voltar, porque... É que eu não pode dizer para os caras, não recorram aqui, porque é garantido que não vão recorrer lá. Não vão recorrer lá. Mas aí que está. O que acontece é o seguinte, eu tentei ser coerente no meu trabalho. E sei que... E aí é um problema de premissa, porque para mim, condição para o recurso é condição meramente afirmada. Então, eu afirmei a violação, o recurso tem que subir. Senão, eu estou avançando no mérito. Se eu afirmei que é uma violação, o recurso tem que subir. A partir daí é mérito. Exatamente. Essa premissa, eu acho que diferencia no resultado, inclusive, do recurso do terceiro. Porque, para mim, tem que ser admitido. E daí a gente vai, até já respondendo para o professor Manuel Caetano, que eu falo, condenações irrisórias, pode ser que não exista interesse recursal. Por quê? Porque o interesse recursal é um interesse privado sopesado com o interesse público, como é o interesse de agir. Sendo que no recurso, como a gente vai avançando no exercício do direito de ação, esse interesse público ele alcança uma incidência muito maior. Então, eu justifico, e eu não estou dizendo toda condenação irrisória não poderá ser recorrida. Eu justifico a intervenção estatal, eu justifico o custo social e monetário do recurso para julgar aquela controvérsia? Está justificado? Pode ser um processo de R$ 3 e ser justificável. Pode ser. Vai, o relator, enfim, quem recebeu o recurso, vai analisar aquela situação e ver, olha, aqui vale a pena eu interferir. Como, por exemplo, as cobranças de... aquela taxa de emissão de boleto, que era R$ 3,50. A parte ajuizava a demanda, cobrando os 3 últimos meses, R$ 3,50 em dobro. Tem interesse? Tem interesse. No caso concreto, tem. E aí, nesse ponto, meu trabalho entrega uma certa discricionariedade ao relator, a quem recebe o recurso, porque ele vai olhar e falar, olha, nesse caso aqui, diante dessa circunstância, não se justifica, apesar da parte ter sofrido prejuízo, por isso eu falo, nem todo mundo que sofre prejuízo tem interesse recursal. Nem todo mundo. Porque eu não justifico, o custo social disso é tão grande que eu não justifico eu receber esse recurso, meu amigo se conforme com essa decisão, seu recurso não vai subir. É um pouco discricionário? Mas a gente tem que ter uma solução. E a gente volta para o recurso desse terceiro. Admitir que o terceiro que tenha processo sobre o Estado recorra, e eu falo que ele não tem legitimidade porque ele não sofreu prejuízo, porque na minha premissa ele vai poder recorrer, apesar de na prática isso está sendo aplicado de forma diferente, mas ele não tem legitimidade, ele não tem interesse, porque o interesse público veda. Quando eu pego o interesse público, eu falo, meu amigo, eu tenho amicus curiae, eu tenho Ministério Público, eu tenho Defensoria Pública, todo mundo aqui tem o direito de recorrer, vai recorrer, o sistema vai subir, eu não sou obrigada a aceitar o seu recurso. Se nenhum dos envolvidos, nem a parte, que eu admito que a parte recorra, nem a parte quis recorrer, o custo social de ter que analisar a possível admissibilidade desse recurso é tão grande que ele não pode ser admitido. Porque eu vou ter que avaliar se ele contribui para o debate. Quando eu avalio se ele contribui para o debate, eu estou avançando no mérito. Se eu estou avançando no mérito, nesse ponto eu discordo com você. Essa avaliação da contributividade poderia ser feita até no momento da interposição do recurso. Não há diferença de fazer isso antes ou fazer isso. Mas é um avanço sobre o mérito.
na minha opinião. É um avanço sobre o mérito. Não há dúvida, mas para você examinar a contributividade, você acaba sempre tendo de fazer isso nesse caso. Nesse tipo de caso, esse terceiro, você vai ver. Porque qual que é a lógica do sistema? Tudo bem, pode dizer que o sistema é inconstitucional como um todo. E daí você não vai nem debater aqui conosco. Se você admite que há alguma coisa, eu não sei se o Manuel, por exemplo, hoje o admite como constitucional. Tem severas, outras severas reservas. Agora, se você admite em alguma medida dele como constitucional, a lógica dele é eliminar a multidão de processos. A necessidade de que os processos sejam repetitivamente sendo julgados. Eu vou reunir tudo isso num momento decisório, único, né? Eu não posso transformar, daí que vem a lógica, eu não posso transformar uma multidão de processos com um único procedimento, com uma multidão de intervenientes, né? Uma multidão de partes. Então, é isso que dá alguma lógica, uma questão de razoabilidade, senão seria a mesma coisa que dizer que não é para existir isso, não precisa existir isso, deixa como estava. Se eu admito que tem de existir isso para haver uma viabilidade do sistema, eu tenho que fazer esse filtro. Agora, eu não vejo porquê, cara. E esse filtro vai ser aferido muitas vezes pela qualidade da manifestação que a parte fez. Então, você já avança sobre o mérito para ver qual é o grau de contributividade adequado. Tudo bem, você pode ter, assim, já de antemão a convicção ou a ciência de que a FEBRABAN, numa causa sobre bancos, está apta a dar a sua contribuição adequada, porque ela se dedica intensamente a estudar os problemas dos bancos. Você pode supor que uma associação de defesa do interesse dos mutuários do sistema financeiro de habitação também tem essa condição já mais ou menos automaticamente. Mas para todos aqueles outros que estão numa situação de intermediária, seja porque são essas partes de outro processo, seja os outros, você vai ter que ver qual é a qualidade da contribuição deles com base em algum material que eles apresentem. Então, você, vamos dizer, sempre avança sobre o mérito. Fazer isso no momento anterior ou da interposição do recurso, fazer essa análise da qualidade do que eles apresentaram, para ver se aquilo é uma contribuição adequada ou não. Ou fazer isso já no momento do recurso, para mim é só uma questão de instante em que acontece. Como o amicus curiae pode ser admitido a todo tempo, não haveria problema essa aferição ser feita mais adiante. Mas aí, você acha que não dá para fazer uma interposição do recurso? Admitir amicus curiae, assim, é importante não confundir a minha posição com impossibilidade dessas pessoas ingressarem como terceiro lá que tem previsão legal. O sujeito lá com processo sobre Estado pode ser admitido. Mas aí é que tá. Não pode recorrer. Aí é que tá, não. Aí é que tá. Não, pode, porque está dito que um dos casos em que o amicus curiae pode recorrer... Mas é amicus curiae, mas não é amicus curiae. Mas é que eu não consigo imaginar essa admissão deles pura e simples. A admissão deles é sempre com amicus curiae. Pois mas não é o que tem sido defendido. Eu posso admitir. Mas a gente está concordando. Mas então a gente está concordando. O terceiro tem que ser admitido com amicus curiae. Não dá para aceitar todo mundo no processo. Isso. Não dá, gente. A gente concorda. A gente não discorda. O que se fala é que ele vai observar não a representatividade, mas se os fundamentos que ele traz no recurso dele são tão maravilhosos, tão incríveis. Mas isso é a contributividade. Não existe representatividade. Esqueçam a palavra inadequada no código. Né? Você não tem que representar ninguém, a gente tem que contribuir. Mas aí eu contribuo e ingresso como amicus curiae. São dois passos. Se eu ingressei como amicus curiae, eu adquiro legitimidade para recorrer. Mas eu posso fazer as duas coisas simultaneamente. Sim, pode. Então, só que é um exercício numa ordem da admissibilidade, uma ordem lógica. Mas o que se defende o que se tem defendido, que é o que eu digo que não é possível, todo mundo intervir, independentemente de ser admitido como amicus curiae. Se ele é admitido como amicus curiae, certamente ele vai intervir, vai recorrer, vai fazer o que ele quiser. Não pode todo mundo ser admitido. Mas você acha que o terceiro está numa condição jurídica de ser admitido como amicus curiae? Isso. Mas ele tem que demonstrar que ele está trazendo alguma contribuição mais adequada. Mas não é um recurso... A princípio, mas não é um recurso de terceiro prejudicado, isso é um recurso interposto pelo amicus curiae. O Vander comentou comigo um caso, ele deu um parecer para demonstrar que o escritório que representava 110 clientes, atuava em 110 causas sobre aquela causa, sendo o advogado que era de uma daquelas partes, um daqueles 110, tinha a capacitação para contribuir adequadamente num processo de repetitivo. Dizendo, olha, esses caras estão com 110 causas, há 8 anos lidando com isso. Né? Portanto, então aqui a contributividade seria aferida, inclusive, não apenas ou não propriamente pelas qualidades da parte, mas pelas qualidades do advogado dela. O que faz muito mais sentido. Quando a gente fala, por exemplo,
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas quando se fala em representação adequada, representatividade no exterior, como o law, especialmente, é muito comum saber isso à luz da qualidade do advogado. Não adianta pedir a qualidade da parte se o advogado não for atuar adequadamente. Então, eu diria isso, é preciso que o sujeito mostre algum diferencial. Senão não vai adiantar, senão vai acontecer o quê, Manuel? Vai ter 1 milhão, tem casos que tem 1 milhão de processos repetitivos, 1 milhão de processos repetitivos, né? 1 milhão de intervenções, ninguém vai ler nenhuma, sejamos sinceros, né? E mais, deveria se admitir que essa filtragem possa ser feita por algum órgão de assessoria, porque é outra hipocrisia fingir que o ministro vai ler 8 mil memoriais que se apresentem, por exemplo, no caso desses. Carol, nesse ponto que duas questões são, é interessante, no modo de ver, como os mais ferrenhos dos liberais, quando são processualistas, se tornam intervencionistas. Mas quem é liberal? Aí, não estou dizendo que você é liberal. Estou dizendo isso. Não, eu só conheço o teu livro e por ele não dá para dizer que você é liberal. Nem estou falando isso porque está na minha cabeça. O que eu quero é o seguinte, porque foi a minha preocupação. Mas eu sou liberal. Eu sei disso. O custo social, né, isso justifica a intervenção estatal para sacrificar o interesse individual da parte. O custo social seria muito alto. Não é muito caro o custo social de 1 milhão de pessoas ser atingidas por uma decisão que elas não podem discutir. E o custo social de não possibilitar a mudança dessa decisão também não é alto. Bom, eu tenho um lado positivo, porque eu perguntei para o meu orientador, posso não falar sobre o sistema de precedente, partir da premissa que ele existe, que faz isso? Pode. Ele falou, pode, claro. Eu segui o mestre. Só para responder 2 perguntas. Primeiro, a questão da corte de cúpula, não é que eu prefira, não. Porque se eu falar que é superior, se eu falar que é suprema, tem tanta coisa por trás de uma expressão que aí eu achei que cúpula ninguém falava nada, eu podia usar que não ia ter problema. E vem um chato aqui agora e fala. Essa que eu acho que é a mais segura para ninguém. Né? Mas foi de propósito. Eu falei, qual é a tinha que chamar de alguma coisa, né, cara? Eu tenho que chamar de alguma coisa. Eu não posso chamar de superior, não posso chamar de suprema, sem isso significar vir com uma carga tão grande por trás. Eu fiquei meio, literalmente, entalada do nome que eu ia dar e aí usei cúpula, que eu achei que era menos problemático para mim no momento da banca. Com relação ao recurso de fundamento, tem uma coisa que a gente fica falando do precedente, mas essa não é a parte legal do meu trabalho, na minha opinião. Sobre recurso de fundamento, acho que eu consigo explicar bem quando eu falo de extinção do processo sem resolução de mérito. Em que medida o fundamento, eu posso recorrer do fundamento? E eu defendo expressamente que eu posso recorrer de um fundamento de extinção de mérito para obter outro. Então, se eu tenho uma extinção do processo sem resolução de mérito por ilegitimidade, eu posso recorrer para buscar inépcia da inicial. Falar, olha, juiz, desculpa, minha inicial está inepta, você não tem que extinguir por ilegitimidade, não, você tem que extinguir por inépcia. Carol, ainda nesse tempo, só quero procurar um conceito clássico. E trazendo, eu achei que os temas que eu tinha anotado eram menos importantes, porque eu estava muito começando nas alturas, mas eu acho que o seu trabalho e a contribuição, o forte está nisso. Se eu alego prescrição, se eu alego nulidade do contrato, pagamento como réu e saio vencedor, eu poderia, então, apelar para obter a improcedência também por outro fundamento. Já obtive a extinção por um fundamento. Eu posso apelar para obter o direito do meu trabalho, a extinção por outro. Então, se no mérito eu ganho pelo fundamento X, eu posso apelar para ganhar também pelo Y, pelo Z, por outro. O réu. Acho que invertendo o exemplo que ela deu, dá. Se deu inépcia, não tinha nada. Eu quero isso, não perguntando se ela, se ela concordaria com isso. 2 fundamentos para improcedência eu acho complicado. Certo. Não é impossível. Não, tem o caso clássico e tal, daqueles casos em que, por exemplo, insuficiência de provas não vai gerar coisa julgada. Aí sim, vai ter que ter um fundamento, uma razão concreta. Mas deve ter o exemplo, o réu não alegou inépcia. Eu acho que se ele alegou, isso é problemático. Ele não alegou inépcia, mas alegou ilegitimidade. Uma ilegitimidade claramente processual, que não se confunda com mérito. Eu acho que há casos claramente evidente. Por exemplo, basta pensar em legitimidade para ações coletivas. A extraordinária é muito claramente diferente do mérito. O
juiz extingue por inépcia. Ele recorre e diz, não, eu não quero que extinga por inépcia, eu quero que eu extinga por ilegitimidade, porque a legitimidade hoje dá uma estabilidade, essa sentença que extingue por ilegitimidade não faz por julgado, mas é mais estável do que a que extingue por inépcia, porque a correção da inépcia é mais simples do que a da legitimidade. Aqui. A legitimidade ativa vai ter que mudar o valor, vai ter jeito e tal. Oi? Admito com algumas ressalvas. Eu acho que ele não pode ter alegado a inépcia. Ele não pode ter alegado a inépcia, porque senão ele pediu aquilo. É uma coisa que, por exemplo, o Barbosa Moreira... Isso a gente diverte. Eu também... Mas eu acho que essa é a simplificação que o Barbosa Moreira fez no Brasil. Ele trouxe para cá, de fato, todo o discurso sobre interesse e utilidade, interesse e adequação, além da pura e simples necessidade, mas ele ignorou a discussão que sempre se pôs na doutrina estrangeira, isso aqui pelo menos garantidamente a Alemanha e Itália, em que sempre se viu um grave problema na circunstância de o réu brigar ferrenhamente pela existência da falta de um pressuposto de admissibilidade para o julgamento do mérito, o juiz acolhe exatamente a falta daquele pressuposto, daí esse réu passa de mucupim na cara e entra com a apelação dizendo, brincadeirinha, que era a solução de mérito. Com a dívida vênia, aqui em venire contra factum próprio. Eles daqui o sujeito pediu e obteve o que merecia receber. Então, eu admito que em alguns casos seja possível, mas quando houve um fato superveniente que alterou a confirmação da coisa, ou quando ele quer invocar aquela regra que hoje existe no código, pela qual o 488, pela qual o réu pode pleitear o julgamento de mérito, né, a despeito da falta do pressuposto de admissibilidade. Então, a caso de que dá, a caso de que não dá, coisa julgada. Ele alegou coisa julgada o tempo todo, o juiz reconheceu que é coisa julgada. Não tem como apelar dizendo julga o mérito. Porque nesse caso ele jamais poderia aplicar o 488. Quando der para aplicar, daí sim. Você discorda totalmente de mim? Eu achei que você concordava. Não, eu discordo totalmente. A minha ponderação, e isso foi objeto da banca, a minha ponderação é a seguinte, não dá para falar em venire contra fatum próprio quando ele alega, eu não tenho como falar isso, porque o código estabelece uma ordem de alegações. Mas ele pode alegar. Tá, mas daí ele não vai alegar? Ele pode alegar, mas assim, o código diz, meu amigo, você vai alegar nessa ordem, preliminar, 1 tal, 2 tal, 3, ele vai seguir essa ordem. E o fato dele seguir não quer dizer que ele não queira o mérito. Ele pode, não, mas é que a questão não é de querer ou não querer. Se ele apontou objetivamente um problema que impede o julgamento do mérito, não é caso do 488. O 488 é para aqueles casos em que há o falta do pressuposto, mas ainda se daria para julgar o mérito. Não é o caso, sim, por exemplo, de fazer coisa julgada. Eu não consigo ver como ele pode fazer isso. Eu não pretendo essa questão. Aqui ele não tem como fazer um pedido. Nos pedidos de mérito dá para fazer isso. Ele fala, quero A, mas se não der A, que eu quero B. Se não der B, que eu quero C. Se der só C para ele, é claro que ele pode pedir A, porque ele explicou a ordem do que ele queria. Se ele disser tem coisa julgada, ele não pode dizer tem coisa julgada, mas eu quero mérito. Ele falou que tem coisa julgada. É porque na coisa julgada não dá para julgar o mérito. Exatamente. Sim, eu tenho um impedimento. Mas é nesse tipo de caso que eu digo que ele não pode recorrer. Nos outros, se você puder aplicar o 488... Mas aí não é nem venire. É impossibilidade jurídica do recurso. É venire também. Ele disse que tem coisa julgada. Depois ele vem e diz, não tem coisa julgada, julga o mérito. Não, mas seria o único modo dele recorrer nesse caso. Veja, são dois casos que ele pode recorrer. Um que ele recorre dizendo o seguinte... eu disse que tem um pressuposto de admissibilidade. Vossa Excelência acolheu. Eu não estou negando que exista... eu disse que não tinha, né? Eu não estou alegando a falta daquele pressuposto. Mas estou alegando que Vossa Excelência deixou de observar o 488. Eu ganho no mérito. E esse caso é um caso em que Vossa Excelência pode superar a falta do pressuposto para julgar em meu favor. São raros os casos em que esse 488 dá para aplicar para valer. Né? Vamos e venhamos. Mas há casos em que dá. Isso é uma coisa que ele está fazendo. A outra é ele dizer, tem coisa julgada, tem coisa julgada, tem coisa julgada. O juiz dá a sentença dizendo, tem coisa julgada. Ele vem com uma apelação em que diz, tribunal, não tem coisa julgada. Mas aí é impossibilidade jurídica do pedido. Mas querida, mas o único recurso que ele pode fazer nesse caso é dizendo isso. Essa é a questão. Tudo bem, não vai se venir e se ele na cara do nível, etc. Tem coisa julgada, mas quero esquecer que ele assim do mérito. Ele pode fazer isso, mas não vai adiantar. Então, quando me perguntaram isso na banca, mas não foi usando o exemplo da coisa julgada, meus examinadores eram bons, mas eles não queriam torrar. Falou-se realmente, olha, a venire contra fatum próprio, mas a questão é a seguinte, eu sou o abuso do direito que eu tenho. O abuso do direito, ele essencialmente está vinculado à existência do direito. Eu não estou falando de exercício do direito quando eu disponho as preliminares na ordem que o código estabelece. Eu não estou exercendo um direito, eu estou fazendo o que o código
me orienta. Pode não ser um dever, pode não ser um ônus, pode. Eu tenho a sensação que você concorda, A gente concorda não que é. você não está brigando. Não, que a coisa julgada eu concordo. Não, Carol, você ia falando então, né? Se é possível recorrer de fundamento que diz respeito ao médico. Só você Então, concluir. Você eu concorda acho- a hipótese, a nulidade do contrato de pagamento, ganho pelo pagamento? Em situações excepcionais, sim, porque eu defendo que eu, como vencedor, posso recorrer se eu tomo ciência de um fato superveniente no prazo do recurso que vai desconstruir aquele fundamento, vai me deixar numa situação de incerteza. Não é tão completamente, não. Pelo Não, fundamento já posto, não. pelo fundamento já posto, penso que não. Só por uma ocorrência Superveniente. externa àquela situação. Eu queria agradecer muito, apesar já de adiantar a hora, mas agradecer, acima de tudo, a presença dos amigos do processo que estão hoje aqui, os colegas da pós-graduação, os professores, os juízes, magistrados, amigos fraternos do processo civil que compareceram hoje e enalteceram esse debate. Agradecer especialmente a presença da Marcela Marins, minha querida amiga coordenadora da ESA, que representa aqui a Escola da Advocacia. E queria abrir agora para o debate também. Se teve algum do público, alguns de vocês querem colaborar, fazer alguma pergunta e ajudar aí nessas torradas. A parte que eu acho ruim do trabalho, ninguém reclama. Assim, eu quero que alguém reclame para poder. A palavra é Roberto. Não. Então, eu estou preclusão, diz a Carol. Isso. Você tem uma questão, não tem? Eu queria só fazer uma ponderação antes do encerramento. Nós tivemos a oportunidade de conversar com a Carol, antes mesmo dela apresentar o trabalho dela. Eu e a Vanessa Xeramento do escritório tivemos uma boa conversa com ela. E um dos pontos que é bem interessante da obra é a respeito daquela situação inusitada dentro da lei que alterou o Código Civil antes mesmo da sua vigência, né, em 2006, e a questão de que há agora dois caminhos quando o recurso não é admitido, e a gente tem a possibilidade tanto do 1030, parágrafo 2º, quanto do 1037, parágrafo 9 e 10. E a Carol traz essa situação na obra dela, sustentando que seriam possíveis os dois caminhos. Eu queria até dar um depoimento aqui nosso do escritório. Naquela época, eu e a Vani tinha uma conversa com a Carol, a gente tinha uma situação exatamente assim. Havia um caso de distinguishing ali, a gente tinha que provar que o nosso caso era diferente daquele sobrestamento que tinha sido determinado, e nós nos deparamos com essas duas possibilidades, e aí a dúvida, né, do advogado que faz, né, do prazo do agravo interno, então vamos fazer as duas coisas do prazo, vamos fazer só o agravo interno e tal. A Carol opta no livro dela pela solução de que há os dois caminhos, então que a parte pode optar. Eu queria te dar um feedback até, Carol, agora publicamente, que nós naquele caso fizemos por receio, né, a questão ainda era muito nova, fizemos os dois. Fizemos o agravo interno e fizemos o requerimento ao relator, nos termos lá do 1037. E para nossa surpresa, nós tivemos antes a decisão do agravo interno, não foi isso? Não, na verdade, o que aconteceu? Nós éramos, inclusive, recorridos. Sobressaram o recurso por uma suposta repercussão geral, que a gente entendia que não se aplicava aquele caso. Para nós era bom que já se negasse seguimento ao recurso. Então, nós fizemos os dois pedidos. A gente fez em 5 dias o pedido de distinguishing para o relator, que é o que está no 1037, apesar de já estar em recurso especial, manda que vá para o relator. E em 15 a gente fez o agravo interno. O que aconteceu foi que o tribunal entendeu que o relator seria o vice-presidente. Então, o processo foi para o vice, que reconsiderou e negou seguimento ao recurso. Então, o nosso agravo interno acabou não sendo analisado. Ou seja, deram um procedimento de agravo interno no pedido ao relator, que Na verdade, não, dirigido ao eles entenderam que o relator do 1037, no caso de recurso especial, somente poderia ser vice-presidente, porque não faria sentido voltar para o relator. Então, o relator veio, reconsiderou e negou seguimento foram dois casos, eram dois casos muito parecidos, nos dois casos aconteceu a mesma coisa. Mas, assim, na prática, a gente conseguiu o que a gente queria, que era negar seguimento ao recurso da parte contrária, que fosse negar seguimento mesmo, né? Para que não houvesse a chance de um recurso repetitivo e salvasse o recurso dele. Carol, eu revendo aqui, é uma questão bem pontual.
em algumas partes do trabalho, eu tenho anotado aqui, 145, 146, você fala do interesse do vencedor para recorrer de decisão, estou colocando a sentença inexistente, etc., e coloca a sentença nula para discutir a validade. Eu tenho dúvidas sobre essa possibilidade, e aí eu fui na sua conclusão, você não inclui a validade. Embora você discuta a conclusão número... Eu concordo com a conclusão. Conclusão número 26. Se eu não estou equivocado, vamos só ver rapidamente. Esse tema acho que é importante para todos nós. Desculpem, Rogério. Há interesse recursado de todas as partes para impugnar a decisão inexistente, rescindível ou inexigível. Não inclui a sentença nula. E em algumas partes do trabalho, quando você começa a tratar do tema, inclui a nula também. E aí, realmente, o esclarecimento que eu queria é se, afinal, pode o vencedor recorrer de uma decisão nula ou só de inexistente, rescindível, etc. Eu fiquei... Porque tem esse problema, e aqui... Bom, eu acho só se essa nulidade puder levar à rescisão por ação decisória. Porque aí eu crio um estado de risco, de insegurança jurídica para ele que justifica a interposição do recurso. Mas, assim, eu também defendo um pouco mais à frente que quando a decisão, a sentença ela é fruto de dolo entre as partes, mesmo a parte que cometeu o dolo, ela pode recorrer como uma forma de se regenerar. Então, não posso Não é venire aí? Não há venire. Não há venire porque eu tenho um interesse público grande em solucionar aquele problema e não... delata a outra, é isso? Ela colabora, delata a outra... Mas aí eu uso como referência o exemplo do sujeito que pede anulação do casamento, da questão de viver em pecado e tudo mais, ele muda de ideia e ele pode recorrer. Posso entender, então, Carol, que na verdade a sua opinião é o vencedor não pode recorrer da decisão nula, mas ele pode recorrer da decisão rescindível. Não, na questão, nem sempre os conceitos assim, para mim ele não é vencedor, para mim ele perdeu. E isso é quando a sentença é nula? Ele perdeu, todo mundo perde. E ele pode recorrer, então, da sentença nula? Se não for rescindível. Aí está. Ele perdeu, ele é sucumbente. Mas ele tem proveito prático a ser obtido com aquele recurso? Porque o fato dele ser sucumbente, sucumbência que chega e fala, é sintoma do interesse impulsão, mas ele não quer dizer. No caso da sentença nula, tem interesse prático? Se ele demonstrar que sim, por exemplo, a decisão é rescindível, aí... Eu estou separando os conceitos. Pela rescindível, tudo bem. Agora, a nula não rescindível. Não é impossível, desde que ele demonstre que na situação prática ele vai obter alguma vantagem prática. Eu acho difícil essa demonstração, mas não acho que seja impossível. Eu posso tirar uma dúvida, só para encerrar, já que ninguém falou? Eu defendo expressamente no trabalho, para mim... uma dúvida. Eu quero saber uma dúvida dela. De mim para vocês. Os debatedores. Eu defendo expressamente no trabalho, e para mim foi a parte mais difícil de escrever, que em caso de decisão parcial de mérito, o 356, esse agravo de instrumento vai atrair todas a recorribilidade em preliminar de todas as interlocutórias prolatadas até aquele momento. E aí é um arco de preclusão temporal mesmo. Então, tira a minha dúvida, Carol, que eu tenho essa dúvida. Porque esse tema eu tinha anotado e perguntei. Mas diga lá. Na verdade, assim, é o que eu defendo. Ele vai arrastar todas as interlocutórias, independente de ser relacionado ou não à parcela do pedido. Pois é, isso era a minha pergunta. Essa decisão toda. Acho que todo mundo mais ou menos vai ser que algum tanto de interlocutória tem que ser recorrida ali. A disputa só vai ser as que têm pertinência àquela parcela do objeto ou todas, né? E daí, você defende todas? Eu defendo todas, porque eu acho que o cabimento ele tem que ser o mais objetivo possível, até para dar segurança jurídica à parte. Então, exigir que a parte faça esse exercício sobre é relacionada, não é relacionada, talvez seja, mas não é. Não foi o objetivo das 300 hipóteses que você mencionou aqui hoje. A da caráter irrisório da condenação. Não, mas aí é o cabimento. Agora essa que é a perícia da caráter irrisório. Não, mas aí é cabimento. Mas é tudo admissibilidade. Carol, você exige que a parte faça o raciocínio na hora que ela tem que decidir se agravando ou não, aquelas coisas estarão preclusas. A minha preocupação é com a funcionalidade do sistema. Se o código diz que é na sentença,
e eu faço exatamente o que o código, a lei diz, ou uso o momento adequado, aí vem me dizer, a não ser que seja vinculado ao capítulo decidido. Mas essa generalização causou em mim uma preocupação e acho que gera muita insegurança. Mas você tocou nesse assunto, eu tinha visto que será que realmente há uma preclusão aí dessas decisões interlocutórias? Se o momento adequado para impugnar, inclusive porque elas atingirão o capítulo não julgado. Quando eu recorrer do que foi julgado na sentença, não posso mais impugnar as decisões que eu poderia impugnar com relação àquele capítulo. Eu fiquei com essa dúvida realmente, e é mesmo que eu estava me dizendo. A mim me parece aqui que nós temos uma discordância. Eu não vejo como retirar da parte essa possibilidade de rediscutir ou de discutir a questão da decisão interlocutória. Mas aí, se for relacionada à parcela que foi julgada, eu tenho uma falta de interesse, porque aquela decisão já está... Aí eu concordo. Até porque pode ter coisa julgada, etc. O argumento só eu brinquei, mas ele é, digamos assim, poderoso, né? Razoável, esse de que tem que haver objetividade, pode ficar muito difícil saber e tal. O contra-argumento a esse é que você vai estar fugindo do que a lei quer. Você tem o pedido A que foi julgado no mérito. O B, no B houve indeferimento de uma prova que você queria ter. Daí você agrava contra a solução do mérito dada no A e entra também com o pedido, já com a impugnação do indeferimento da prova do B, coisa que você não poderia fazer autonomamente para o B. Parece que você estava fazendo alguma fraude alheia ali. Você está fazendo o que o legislador não queria. O legislador não queria que você tivesse recurso para discutir cabimento de prova. Você vai estar tendo recurso para discutir cabimento de prova, né? Tudo bem que nesse meu exemplo é muito grande a chance de que as duas decisões tenham que os dois capítulos sejam simultâneos, né? E alguém diria, daí já foi simultâneo, não foi antes. Mas imagina que ele deferiu a prova um pouquinho antes e depois, né, julgou o participamento médico, daí minha questão se colocaria. Então, eu acho difícil mesmo acho razoável que você tenha tido a dúvida, porque é uma dúvida bem legítima. É difícil dar a solução mais segura, porque em qualquer dos dois casos, o judiciário pode ser gravemente prejudicado. Podem dizer, não, agora você não pode mais recorrer, né? Enfim, é aquele velho problema. É o tipo do caso que deveriam Agradecendo a todos, agradecendo especialmente a Glena Zeda, que esteve hoje aqui debatendo bravamente suas ideias, aí, os professores Eduardo Palamini, Manuel Caetano Firmino Filho. Agradeço muito a participação de todos os estudantes, a presença de vocês, e que haja muitos outros encontros como esse, que conversava com o professor Palamini, no sentido de aumentar a atuação do BDT nesse sentido, foi uma sugestão dele, porque esses momentos são muito propícios realmente para essa troca de ideias. Obrigada a todos, um bom dia de trabalho para todos.